Olá, senhores, sejam bem-vindos à aula sobre tipos de mindset. Essa aula é um overview sobre basicamente dois tipos de mindset. Essa aula foi baseada em livros e artigos de uma autora muito conhecida chamada Carol Dweck, que é professora de Stanford, e ela que veio com estudos. Ela tem um estudo durante anos a respeito desses dois tipos de mindset que vamos falar aqui. O primeiro é o Fixed Mindset e o segundo é o Growth Mindset. E isso é altamente aplicável para nós traders, ok? Então, o que é Mindset? Primeiro vamos iniciar com a definição da palavra. Então, é um conjunto de atitudes e crenças que determinam como você responde a diferentes situações. Então, podemos ter um mindset para o mercado, para o trading, podemos ter um mindset para relacionamento, um mindset para qualquer outra atividade, e nem sempre são a mesma forma de pensar, é o mesmo conjunto de atitudes e são as mesmas crenças que temos para diferentes atividades, diferentes situações da nossa vida. Tá? Então, por isso que a gente fala de adquirir o mindset adequado e correto para o mercado e para o trading. Tá? É basicamente isso. Estamos adquirindo uma forma, tá? Um conjunto de atitudes e crenças adequadas ao mercado. Ok? Seguindo. Nosso cérebro. Tá? É importante falar que o nosso cérebro, então, é como se fosse um músculo. Tá? Ele fica cada vez mais forte e trabalha melhor quanto mais o exercitarmos. Então, muitas pessoas pensam, né, que nosso cérebro é estático, levando-nos a pensar que todo talento e habilidade são atributos natos, intocáveis e que não são desenvolvidos. Com isso, não mudamos alguns atributos e habilidades que podem nos levar ao sucesso no futuro. Cito como exemplo o antigo teste de QI, que foi feito muitos anos atrás por um professor, se não me engano, francês, e queria realmente identificar crianças na qual precisavam exercitar, né, precisavam desenvolver mais o seu cérebro, a sua inteligência. Então, ele identificava através deste teste, o teste de QI. Depois se tornou, muitas pessoas falam, meu QI é tal, meu QI é X, meu QI é Y, como se fosse algo estático e algo como se não tivéssemos o poder, não, mas não conseguíssemos desenvolver, para falar, esse lado intelectual, desenvolver realmente a nossa inteligência. E isso não é verdade, a gente desenvolve, a gente muda a forma de pensar, a gente muda os nossos hábitos, a gente muda as nossas atitudes e as nossas crenças sobre tudo que a gente tem ao nosso redor, sobre cada momento que a gente passa na nossa vida e sobre qualquer atividade que a gente esteja fazendo. Tá? Aqui tem um exemplo, este é Beethoven, o professor de Beethoven definia ele como compositor então sem futuro, sem esperança. Né? Beethoven escreveu suas 5 melhores sinfonias quando já estava com sérios problemas de surdez. Isso mais da história do Beethoven, se não me engano, é a terceira fase dele, é quando não se sabe ao certo se ele realmente estava totalmente surdo ou estava apenas com realmente problemas sérios de surdez, mas foi a fase na qual ele fez as melhores sinfonias da vida dele. E pelo professor de Beethoven, ele definia como Beethoven como compositor sem futuro, né, sem esperança. E a gente vai ver que pessoas que levam em consideração performance, levam em consideração opiniões, né, de outras pessoas e se cobram por isso, terminam, são típicas do que chamamos de fixed mindset. Tá? Elas se julgam não serem capazes de fazer alguma coisa por opiniões ou puramente dados de performance, né? E não aproveitam esse momento, talvez aquele momento, para realmente se desenvolver e aprender algo novo, buscar outro caminho. Ok? Bom, seguindo, isso aqui foi só um exemplo. Tipos de mindset.
Então, primeiro, fixed mindset. Habilidades não podem ser mudadas, né? São natas. Nascemos dessa forma, temos essa inteligência e ponto final. Tá? Basicamente, resumindo, o fixed mindset. Growth mindset são habilidades que podem ser mudadas. Podemos desenvolver a nossa inteligência. Tá? Então, existem bastante pessoas que possuem um fixed mindset e pessoas que realmente têm sabem que as habilidades podem ser mudadas, podem ser desenvolvidas e eles podem realmente desenvolver essa inteligência, desenvolver a capacidade de realizar alguma atividade, mesmo sendo difícil, mas eles nunca, essas pessoas nunca julgam elas por dados de performance, elas nunca se autoavaliam como não sendo capazes de fazer algo. Tá? Sempre avaliam, talvez naquele momento não sejam capazes, mas daqui a 1 ano, 2 vão ser capazes porque vão buscar conhecimento e vão a fundo, né, naquele assunto e realmente vão conseguir se desenvolver e exercer aquela atividade com excelência. Tá? E fixed mindset são pessoas realmente que a gente vê muito também, são pessoas que passam um certo tempo realizando alguma atividade, terminam geralmente desistindo daquilo que estão fazendo, né? E realmente assumem que aquilo não é, para elas, que aquela atividade é complexa, não tem inteligência, um talento nato, uma habilidade, né? E terminam até por se comparar com outras pessoas. Pô, tal fulano de tal nasceu para aquilo ou algo assim. Tá? Então não é assim que funciona. Todo mundo consegue exercer qualquer atividade, basta que pense dessa forma, né? Basta que pense da forma que realmente não, eu consigo realizar essa atividade. Agora talvez eu não consiga, mas daqui a 1 ano eu vou conseguir, daqui a 6 meses eu vou conseguir, mas o processo de aprendizagem nunca pode parar. Tá? Essa é a diferença das pessoas que realmente aprendem algo novo e conseguem chegar ao sucesso, das pessoas que vão aprender algo novo e desistem no meio do caminho e não chegam até o final. Ok? Fixed mindset. Então, pessoas que tendem a criar objetivos baseados puramente em performance. Tá? Como eu falei, performance, eu tirei uma nota baixa num teste, eu não tenho capacidade para fazer esse teste de forma adequada, de forma excelente. Tá? Eu não consigo realizar isso da melhor forma possível, eu sou mediano, ou esse teste está muito difícil, realmente procuram justificativas em outras, até no que estão fazendo procuram justificativas, não assumem uma total responsabilidade, e isso está muito atrelado ao mercado também, a gente assumir responsabilidade sobre os nossos resultados e não culpar, né, o mercado ou outros fatores externos. Tá? Assumem então que seu potencial pode ser medido e recebem a validação de outras pessoas. Tá? Estão sempre se cobrando, né, a respeito de resultados e tem a validação de opiniões alheias, de opiniões de outras pessoas, né, que talvez nem estejam fazendo aquilo, mas se baseiam na opinião dessas outras pessoas. Tá? Sem atingir um mau resultado é que não são inteligentes ou habilidosos o suficiente. Tá? Que é um bom resultado, não está escrito errado. Tanto sucesso como fracasso causam muita ansiedade nessas pessoas. Tá? Chegar ao sucesso causa aquela ansiedade, o fracasso também causa muita. Uma montanha-russa emocional. Aí. Okay? Então, essas são algumas características do Fixed Mindset. É bom que isso não é demérito para ninguém pensar dessa forma. Tá? Muitas pessoas pensam dessa forma. E o outro tipo de pensar pode ser desenvolvido. Então é aí que é o ponto que a gente quer chegar. Tá? Pode ser desenvolvido, trabalhado. Existe um potencial para a gente mudar os nossos hábitos e a nossa forma de pensar. Okay? Então, quem está se enxergando um pouco nisso aqui, saibam que existe uma outra forma de pensar na qual vocês vão sair, que a gente chama o termo sair da casinha, né? Tá? Que é o Growth Mindset. Vamos lá. Growth Mindset. Pessoas que tendem então a criar objetivos baseados em conhecimento, aprendizagem.
pegam aquele momento difícil, aquela dificuldade que estão passando, tá? E aproveitam aquilo e pensam, não se cobram por terem um resultado ruim. Se cobram o quê? Ali está abrindo uma janela, uma oportunidade para se aprender mais, né? Para buscar mais conhecimento. Isso causa um conforto muito grande. Tá? Confesso que tive uma fase da minha vida que eu pensava diferente. Eu fui realmente mudando a minha forma de pensar e é muito confortável, realmente causa um conforto muito grande quando a gente não consegue atingir certo objetivo, ou a gente tem uma tarefa muito difícil e a gente busca conhecimento de forma incessante, a gente busca esse conhecimento e isso vai nos causando um conforto enorme. Vamos tirando alguns sentimentos negativos de frustração por não conseguirmos aquilo, por termos um mau resultado naquilo que estamos fazendo. Então, é muito bom isso. Tá? Então, o seu objetivo é ter total domínio sobre determinado assunto ou atividade. Os resultados é o que está acontecendo naquele momento, tá? E não a definição do potencial de uma pessoa. Então, não é porque naquele exato dia, agora vamos até lá ao trading, não é porque naquele exato dia você não tem um excelente dia, um bom dia, ou você está tendo um péssimo dia, tá? Não é por causa exclusivamente daquele momento que a gente pode definir o potencial que a gente tem para realmente fazer dinheiro, tá? Criando objetivos então baseados em aprender mais, obter mais conhecimento, a gente aumenta muito o prazer e diminui muitos sentimentos negativos. Esse é o ponto chave, é um ponto bem importante. Tá? A gente realmente tirar essa parte negativa que existe a respeito de não conseguirmos resultados positivos, que é o que a expectativa que a gente tem, tá? E a gente realmente buscar, quando a gente tem um resultado negativo, a gente buscar identificar o problema, corrigir, estudar e aperfeiçoar o que a gente precisa aperfeiçoar para realmente a gente ter um resultado melhor. Quando a gente começa a ter resultados melhores, a gente é uma sensação muito prazerosa, legal, tá? E a gente deixa de lado muitos sentimentos ruins aí que a gente tem a respeito de um dia talvez ruim, uma semana ruim ou um mês ruim, ok? Então isso não desfaz a capacidade intelectual de ninguém de chegar em algum objetivo, tá? Frente aos desafios e fracassos, né? Como essas duas formas de pensar se portam, tá? Algumas características. Então, fixed mindset não prestam atenção no aprendizado, né? Se sentem deprimidos, sem energia e sem confiança para fazer o que estavam fazendo. Tá? Pensam como outras pessoas irão pensar a respeito daquele resultado que ele está tendo. Tá? Se preocupam o quê? Se comparam, né? Se comparam com outras pessoas que muitas vezes até não sabemos que se tem sucesso ou não, mas se comparam com essas outras pessoas e se cobram. Tá? Então essa não é a melhor forma de realmente de se pensar. Tá? A gente faz isso, aí a gente entra naquele ciclo de negativismo com sentimentos ruins mesmo. A gente fica sem confiança, sem energia, sente mal, deprimido, tá? E não enxergam sucesso, tá? E dão mais valor ao insucesso, ao pessimismo, tá? Então dão mais valor às coisas, aos fracassos do que realmente ao sucesso, tá? Se tem um dia bom, enxergam como um dia, se tem um resultado muito bom, enxergam como um dia normal, e se tem um resultado ruim, realmente dão um peso muito maior para esses dias, tá? E acham que por aquele momento não tem realmente a capacidade de manter a longo prazo, tá? Isso é um pessimismo, na verdade, tá? E Growth Mindset, frente aos desafios e fracassos, então prestam atenção em quem aprender mais, realizar coisas no futuro com maior qualidade. Se não tem uma qualidade adequada agora, mas as pessoas sabem que se aprenderem mais, realmente se dedicarem, vão chegar, vão realizar essas atividades com muito maior qualidade no futuro próximo ou não, tá? Mas vão realizar. Foco é no que estão aprendendo e não como estão se sentindo, tá? Então experimentam maneiras novas de fazer as coisas. Isso é importante, a gente se reinventar.
a gente procurar alternativas até no meio do nosso operacional. Se algo não está funcionando, a gente tem como procurar alternativa. A gente tem que parar, pensar e realmente sair, pensar fora do que a gente está pensando. Tá? E com atividades que não conseguem realizar, então não culpam sua falta intelectual, pensam que não conseguem exatamente naquele momento, mas num futuro vão conseguir devido à sua dedicação, devido ao seu esforço, tá? Vão conseguir realizar aquela atividade. Okay? Então notem que são essas diferenças basicamente desses dois tipos de mindset. E isso faz muita diferença. Isso faz muita diferença entre a gente atingir o sucesso ou não. Esforço. Fixed mindset. Esforço, então, é o reflexo da falta de inteligência. Trabalho duro significa eu não consigo, não possuo habilidades para isso. Tá? Esforço é igual a falta de habilidade. Quantas vezes, né, a gente já não se pegou até pensando dessa forma, a qual a gente está fazendo um esforço muito grande, até a gente se compara com outras pessoas que não têm um esforço tão grande de fazer aquilo, né, e acha que pelo esforço que a gente está fazendo, de ser realmente um esforço grande, não, a gente está fazendo um esforço a mais do que aquela atividade requer. Né? É como se fosse o reflexo da falta de habilidade nossa em fazer aquilo, da falta de inteligência, a falta intelectual de fazer alguma coisa. Tá? E não é isso, porque a maior parte das pessoas que fazem algo com excelência, tá, realmente pensam de outra forma. Okay? Não pensam eu não consigo. Essas pessoas também tiveram um esforço muito grande, mas elas têm a total noção que esforço é igual a sucesso. Tá? Esforço, então, faz parte do sucesso. Trabalham duro quando algo é difícil e complexo. Trading é difícil. Trading, a parte operacional, leitura do mercado, não é tão difícil, mas existe uma parte complexa que é justamente a gente sair, né, do normal, do amador para o profissionalismo, profissional. E quando a gente vai profissional, não tem profissão na qual a gente queira exercer com realmente excelência que não seja difícil. Tá? Todas as profissões vão exigir um esforço da gente. Então utilizam seu esforço para o quê? Para vencer dificuldades. Tá? Estratégias. Então, Growth Mindset. Pessoas que adotam esse tipo de mindset encontram meios novos ou diferentes de executarem tarefas. Então sempre pensem em se algo não está funcionando ou se algo não está indo bem, pensem fora daquilo dali. Tá? Talvez naquele dia não consigam resolver aquela equação, porém no outro dia vai surgir alguma coisa nova. Tá? Pensem diferente. Pensem como podem exercer aquilo de forma diferente. Né? Sejam criativos. Se um caminho não está funcionando, tentem outro caminho. Não está funcionando um dia, não funcionou dois, já tenta outro caminho. Tá? Pensem então, né? As pessoas pensam fora do padrão, né? Pois sabem e julgam que são capazes de executar essas tarefas. Então, no momento que se confrontam com algumas tarefas realmente complexas, alguns desafios, né, por parte de atividades, desafios na vida mesmo, né, pensam fora do padrão, sabem, têm total certeza, tá, que são capazes de executar esse tipo de tarefa. Pode não ser naquele momento, mas pode ser depois, mas são capazes e vão chegar lá. Ok? Conclusão. Então, pensando diferente, pensando dessa forma, né, nesse tipo de mindset, ajuda as pessoas a se manterem motivadas e atingir o sucesso. E isso pode ser aprendido e desenvolvido. Se alguém se identificou com outro tipo de mindset, tentem desenvolver realmente essa forma de pensar. Nosso cérebro é um músculo e que possui um grande potencial. Tá? Então a gente não pode deixar para trás esse potencial que a gente tem. Ok? Bom, essa foi a aula sobre tipo de mindset. Espero que tenham aproveitado. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.